Então, boa noite ao Rafael, né? Só tem um Rafael por enquanto. Iniciamos agora o nosso 10º momento síncrono da disciplina. Eu vou ver se hoje eu tomo cuidado e eu não perco o vídeo, tá? Para não acontecer o que aconteceu na semana passada. Na quinta-feira que eu perdi o vídeo, eu tive que fazer uma síntese do que a gente desenvolveu. Na verdade, Rafael, hoje a gente... Olha que chique, Rafael. Aula particular, hein? Então, na verdade, hoje a gente vai fazer duas aplicações do princípio das forças virtuais, que é o método das forças, né? Já aplicada à condição de análise de estruturas hiperestáticas. E aí a gente... Chegou o Everton, já não é mais aula particular. E aí a gente já vai começar a sentir, não é, a aplicação do que a gente viu nessa primeira parte do curso, né, que durante essa semana vocês estão desenvolvendo a primeira prova somativa do curso, né, de como aplicar essas coisas para estruturas hiperestáticas. Vocês vão ver que não tem dificuldade alguma em comparação com o que a gente já discutiu, né, nessas primeiras semanas de curso. E a gente também vai enxergar qual o procedimento, né, qual a condição a mais que a gente vai ter que aplicar para resolver, né, as nossas estruturas hiperestáticas, tá? Mas vamos dizer assim, o fundamento, na totalidade, vamos dizer, 90% do fundamento vocês já viram, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir para a lousa, tá? Bem-vindos aí o Rubens e o Everton. E os exercícios que a gente vai desenvolver hoje vai acabar ajudando também na resolução das provas, tá? Na resolução dos exercícios da prova, como eu prometi, né? De alguma forma ele vai acabar ajudando, tá? Então vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir lá para a lousa. Aí pode ser o Rafael, só me avisar que está tudo bem aí com a lousa. Deixa eu só... Tá enxergando, Rafael? Sim, tudo certo, professor. Então, o que a questão me pede, na questão 24 do nosso curso me pede, é determinar as reações de apoio e diagrama de esforços para a viga da figura. Então, a gente vai tratar aqui a nossa primeira estrutura hiperestática. Tá? Então, eu tenho uma viga aqui, à direita engastada e à esquerda engastada e à direita apoiada, nesse carregamento aqui, uniformemente distribuído. Veja que essa viga daqui, ela não pode ser determinada utilizando as equações de equilíbrio. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, mais equações do que... Eu tenho, na verdade, mais incógnitas do que equações aqui representadas pelo equilíbrio no plano, tá? Então, eu tenho aqui que a rigidez da estrutura ela vale EI constante, e aqui eu vou chamar essa cargazinha aqui distribuída de W, tá? E esses pontos aqui de A e ponto B, tá? Para a gente aplicar a metodologia que a gente já vem fortemente apresentando e discutindo aqui, que é o princípio dos trabalhos virtuais no viés do princípio das forças virtuais, isso daqui vocês vão encontrar nos livros como método das forças, tá? Então, classicamente a gente tem o método das forças e o método dos deslocamentos. Aqui no nosso curso, eu estou... de alguma forma, excluindo essa apresentação do método dos deslocamentos, que não faz muito sentido, porque a gente vai ver, na verdade, análise matricial de estruturas, e quem viu elementos finitos, aí, tá, na verdade, é um adendo, né, de elementos finitos em si. E como a gente já também comentou, esse princípio das forças virtuais, né, ele é utilizado para esse tipo de solução, uma solução manual, diferentemente da solução que a gente trabalha no viés do PTV escrito como princípio
dos deslocamentos virtuais, né? Ou seja, em termos de deslocamentos virtuais. Essa versão aqui é uma versão mais aplicada, mais aderente a uma implementação computacional, uma implementação numérica, que é o que a gente, né, vai ver, né, quando da análise matricial de estruturas, e quem já fez o elementos finitos mais ou menos sabe do que eu estou falando, tá? Então, como a gente sabe que a gente não consegue resolver essa estrutura daqui por equilíbrio, a gente vai aplicar justamente esse princípio das forças virtuais dentro... Só um instante aqui, tá? Desculpa, gente, era que tá um barulho aqui em casa, aí não dá, né? Escrever, olhar quadro, se preocupar com um monte de coisa e uma gritaria, e não rola, né? Aí a gente tem que, de alguma forma, entrar em ação. Desculpa, tá? Então, eu perdi até o fio da meada, onde é que eu estava. Então, a gente vai resolver justamente essa estrutura, né, mostrando aqui o princípio das forças virtuais, porque a gente já sabe que por equilíbrio a gente não consegue resolver esse problema. Na verdade, eu tenho quem aqui? Ó? Eu tenho como incógnitas aqui, ó, né, esse momento aqui, que é o momento em A. Eu tenho essa reação R, Y em A, eu tenho essa reação Rx em A, e eu tenho essa reação vertical R, Y e B. Então, na verdade, eu tenho 4 incógnitas e as equações de equilíbrio no plano são 3. Então, na verdade, eu tenho o que a gente chama de 1 grau, né? 1 grau hiperestático. Então, eu tenho 1 grau hiperestático, né? Então, é em cima desse cálculo do grau de hiperestaticidade que a gente vai buscar, de alguma forma, mudar a minha estrutura originalmente hiperestática para uma isostática equivalente, e aí trazer o que a gente aprendeu na primeira parte do curso, que é o método da carga unitária. Tá? O princípio das forças virtuais aqui, né, sendo aplicado e, claro, além disso, colocando uma condição que recupere a condição inicial, original da minha estrutura. Então, o primeiro passo, né, na aplicação do princípio das forças virtuais, o método das forças virtuais, é enxergar esse grau hiperestático e substituir, a partir dessa incógnita hiperestática que precisa ser calculada, né, no sentido de transformar a estrutura original numa isostática equivalente. E cada um pode encontrar uma forma de mudar essa estrutura para uma isostática equivalente. Por exemplo, nessa situação aqui, como é 1 grau somente, eu vou tirar esse apoio daqui e colocar a reação, né, de apoio, transformando essa estrutura que originalmente teria um apoio aqui, numa estrutura onde eu tenho, né, o apoio da esquerda, a carga distribuída e uma força de baixo para cima, que eu considero aqui a reação RYB. Ah, professor, mas as duas ainda não são equivalentes. É essa equação a mais de equivalência, né, associada ao deslocamento, à compatibilidade de deslocamento no ponto B, que eu vou jogar a partir, né, do método da carga unitária, do princípio dos trabalhos virtuais no viés do PFV, método da carga unitária, no sentido de fechar a minha solução. No desenvolvimento aqui a gente vai enxergar. Olha só, então, e aí, como eu falei, eu vou escrever aqui uma lógica, né, de estrutura isostática equivalente. Eu poderia escrever de uma outra forma? Poderia. Ao invés de eu colocar, por exemplo, essa reação aqui, eu poderia transformar esse engaste aqui num apoio fixo e colocar aqui, na verdade, uma carga de momento MA, né, mudando essa estrutura para essa composição. O grau hiperestático que você coloca, né, depende de cada um, tá? Então, eu vou transformar, por exemplo, essa estrutura nessa isostática equivalente. Então, o primeiro passo
é buscar uma estrutura isostática equivalente. Uma estrutura isostática equivalente. E a estrutura isostática equivalente que eu vou dar é essa daqui, ó. É a mesma, substituindo o apoio da esquerda por uma carga no valor da reação de apoio. E aí sim, essa estrutura agora ela é isostática equivalente, e como ela é isostática equivalente, eu posso utilizar, vamos dizer assim, das coisas que a gente já aprendeu para tentar determinar. Veja, ela é isostática equivalente, mas ela ainda é indeterminada, porque esse valor de força eu não conheço, né? É diferente desse valor W aqui, que seria um valor W dado. E qual seria o próximo passo? O próximo passo seria aplicar o PFV médio da carga unitária no sentido de calcular, né, vamos dizer assim, o deslocamento nesse ponto B, a partir lá do balanço energético que a gente já viu, né, que a gente já mostrou do princípio da carga unitária, que para esse problema aqui de viga inflexão, né, a gente já sabe que o que contribui é só o momento, né, o momento de flexão, o momento fletor, e forçar a cinemática do que acontece nesse apoio. Por exemplo, qual é o deslocamento virtual aqui? Ou qual é o deslocamento, desculpa, qual é o deslocamento vertical no ponto B da estrutura? Quanto equivale a função de deslocamento vertical nesse ponto B aqui? Aí é zero, né, É professor? zero. Então, eu já sei que o deslocamento em B aqui, que eu vou calcular, vai ser quanto? Zero. É essa nova equação que eu coloco justamente para calcular, né, esse parâmetro aqui incógnito a mais, aí, além das equações de equilíbrio. Tá? Então, nesse caso aqui, né, perfeito, eu vou aplicar o método da carga unitária, ou seja, eu vou... Né, o que é que o método da carga unitária me fala? Pegue a estrutura original, não é? Pegue a estrutura original e no ponto onde eu quero calcular o deslocamento, né, aplique uma carga unitária, né, na direção, né, do deslocamento que você quer calcular. Está aqui. Tá? Só que eu sei que esse deslocamento no ponto B, ele vale zero, como o aluno colocou. Tá? Então, essa é a sacada. Né? A sacada, né, do princípio, né, das forças virtuais é justamente essa. Enxergar um grau hiperestático, substituir por numa situação onde você tem uma estrutura isostática equivalente e aplicar o princípio das forças virtuais, o princípio da carga unitária, o método da carga unitária, no sentido de aplicar essa condição de deslocamento que a gente já sabe que no caso aqui ela é nula. Se eu, por exemplo, substituísse isso daqui pelo momento aqui, eu saberia que o giro aqui nesse ponto A vale zero. Né? Essa seria a equação a mais que eu utilizaria para resolver esse problema. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou buscar é o cálculo do deslocamento em B, que pelo método da carga unitária ele vai ser quem? 1, né? A força unitária na direção do deslocamento que eu quero calcular, que é o deslocamento no ponto B vertical, né? Deixa eu colocar aqui deslocamento vertical em B, ele vai ser igual à integral, e nesse caso, né, a integral ela vai ser direto, né, de 0 a L, do momento virtual vezes o momento real, né, dividido pelo EI no domínio estudado do problema. Né? Isso aqui é da carga unitária, né, aqui da carga unitária, e esse daqui, o momento, né, obtido da estrutura isostática equivalente. Tá? E aí eu sei que esse ΔVB aqui, ele vale zero. Então, para a gente resolver esse problema, eu preciso calcular a função momento fletor da estrutura isostática equivalente, né, que é a real, o momento fletor da situação
da carga unitária, que vai estar em função aqui desses parâmetros, que a gente vai, do parâmetro RB, né? Porque, por exemplo, eu não vou ser bobo, né? Eu vou calcular aqui, por exemplo, a minha função momento, tudo a partir da análise à direita, né, da minha seção transversal, né? Eu vou passar aqui uma seção aqui, que vai ser uma seção S1, né? Uma seção S1. Eu posso pegar aqui o lado direito, né, da seção, deixar tudo em função de RB e daqui calcular o valor de RB e depois, por equilíbrio, calcular as outras reações aqui do apoio, do ponto A do apoio esquerdo. Tá? Então, o primeiro passo agora é o cálculo, né, o que a gente vai fazer agora é o cálculo da função M, né, da função momento fletor, para a situação isostática equivalente. Então, como eu mostrei na página anterior, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, peguei a seção S1 à direita dela, eu poderia aqui, na verdade, vir com um sistema local, mas eu não vim. Vou pegar aqui a minha viga, vou colocar o carregamento à direita. O que eu tenho aqui no sistema isostático equivalente, ele vale aqui W. Aqui eu tenho a minha reação RB. Eu vim aqui com... Voltou, né? Deixa eu passar a página, hoje ele está. Eu venho aqui com um sistema de coordenada X que está associado ao ponto A. O comprimento da viga inteira do ponto A até o ponto B vale L. E essa medida daqui, ela vale L menos X. Perfeito. E aparece aqui na minha seção, né, o momento que eu quero calcular no positivo. Tá? Aparece o cortante também, mas a análise aqui é em relação ao momento. Tá? Dentro do que a gente já discutiu, que o que contribui aqui para a viga em flexão é o momento em flexão. Então, já estamos cansados, né, de repetir isso daqui no curso. Para descobrir essa função momento, somatória dos momentos na seção S1 igual a zero. Então, eu vou ter aí essa carga W me dando momento, né, na seção S1 negativo no valor de menos W, L menos X ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu transformei essa carga aqui, que é WL menos X, né, que é a carga concentrada. A carga concentrada é a área, é WL menos X. E essa carga daqui, ela está a L menos X sobre 2, L menos X sobre 2 da seção. Por isso que o momento é WL menos X ao quadrado sobre 2. Mais a carga RB vezes o braço L menos X, mais o RB vezes o braço L menos X, depois menos a função momento fletor que eu quero aqui calcular, que é a função momento fletor da estrutura isostática equivalente. Então, essa função aqui, ela ficou determinada por essa expressão. Sobre 2 mais RB L menos X. Tudo bem? E na sequência eu preciso calcular. Eu fiz uma passagem aqui que foi só distribuir essa função momento. Então, essa função momento ficou, né, menos W L ao quadrado menos 2LX
mais x2, isso daqui dividido por 2, mais RBL, mais o RB vezes o L, menos o RB vezes o X. Esse RB aqui é o RBY, que eu não coloquei, tá? Mas tudo bem, né? Essa reação vertical aqui no ponto B. E para a gente agora aplicar essa expressão daqui, agora eu preciso calcular esse momento dado, né, pela carga unitária dentro da lógica do que a gente já explicou e que a gente vai desenvolver, né? Forçar essa situação de deslocamento ser nula, porque é o que acontece na estrutura realmente. Então, eu tenho aqui o cálculo do momento M virtual, dado pela carga unitária. Eu vou pegar também o lado direito da seção S1. E como a gente já explicou aqui, seção S1, dentro do que a gente já explicou, a gente vem com o mesmo sistema de coordenada que a gente usou lá no real. Então, eu venho aqui com o x, isso daqui tem L menos x, tá? E aparece aqui o momento virtual M. Tá? Perfeito. Então, para eu calcular o Mzinho, eu tenho somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Então, eu tenho aqui menos M, mais 1 vezes L menos x. Mais 1 vezes L menos x. Isso daqui igual a 0. Então, a função Mzinho aqui vale L menos x. Perfeito. E aí agora, com a função momento fletor do sistema isostático equivalente e com o M, né, da carga unitária, do virtual, a gente define o que a gente chama de equação de compatibilidade cinemática, né, consistente, a partir do que a gente enxerga da estrutura. A equação de compatibilidade é essa daqui, dada pelo método da carga unitária, né? O deslocamento que eu vou buscar aqui, eu sei que ele vale 0, né? Obrigatoriamente, né? É o que a gente está enxergando. Então, a equação de compatibilidade consiste, né, efetivamente em substituir esse deslocamento por 0. Então, eu sei que da estrutura o deslocamento vertical em B, ele vale 0. Então, a equação de compatibilidade cinemática consiste em pôr delta vertical em B, né, é igual a 0. Então, eu sei que 1 vezes 0 tem que ser igual a quem? A energia interna produzida lá do momento, né, pelo momento de flexão dentro da lógica lá do método da carga unitária. Então, para esse caso aqui, integral de 0 a L, né, do Mzão sobre o EI dx. Então, eu já tenho essas duas funções, vou reforçá-las, vou apresentá-las aqui. Então, eu sei que 1 vezes 0 igual a integral. Vou tirar o EI daqui, só para facilitar aqui as minhas contas. Então, vou colocar aqui o EI 1 sobre EI, tá? Multiplicando aqui a integral de 0 a L, o Mzinho, que vale L menos x, vezes o Mzão, né, que é o da estrutura isostática equivalente, que foi menos W vezes L ao quadrado, menos 2LX, mais x2,
isso daqui sobre 2, mais, vou continuar aqui embaixo, tá? Mais RBL menos RB vezes X, isso daqui. Então, deixa eu mudar aqui para uma chave. Vou mudar aqui para uma chave. E aí a gente fica tudo organizadozinho, né? Faltou o dx aqui. Deixa eu... dx e aqui uma chave. Tudo bem? Então, desenvolvendo isso daqui, eu não vou perder tempo aqui desenvolvendo, eu fiz as contas todas aqui, é uma contanhada danada, tá? Mas relativamente simples, tá? Para a gente não perder tanto tempo aqui, né? É fácil, né? É uma integral super tranquila de ser desenvolvida. Qual é a situação aqui? A situação única que a gente está agora colocando a mais é essa equação de compatibilidade consistente, né, com a estrutura original. Então, nesse sentido, resolvendo essa integral, façam essas continhas aí, você vai chegar no valor de RB valendo 3WL sobre 8. Tá? Perfeito. Com isso, eu posso calcular as reações, né, faltantes, como somatório das forças na vertical igual a zero, é só recuperar lá a estrutura, né? Ó. Somatório das forças na vertical é igual a zero, vai ser quem? RY em A, o RA, né? Menos o W vezes o L, mais essa reação que eu acabei de calcular, que é o 3W sobre L, e veja que a conta, ela me mostrou, né, o sentido positivo da reação, né, porque eu adotei ela para cima, a carga virtual, né, para cima, ou seja, se tudo, né, foi coerente, né, o sinal aqui me mostrou, né, que o que eu assumi anteriormente, né, fez sentido. Isso daí igual a zero, então eu vou colocar aqui, não é, ó, somatória das forças em Y igual a zero, por exemplo, o Y positivo para cima, então eu vou ter a reação RAY, né, menos o WL para baixo, e essa mais 3WL sobre 8, isso daqui igual a zero. Dessa expressão, eu tiro que o RAY ele vale 5WL sobre 8. Né? E a função momento fletor, eu posso né, utilizar a função momento fletor que eu já tinha descrito para a situação, né, da estrutura isostática equivalente. Né? Eu construí aqui, ó, né, essa função m aqui para a condição, né, equivalente, né, que é igual, vai me dar a mesma função, tá? E aí a gente já tem o valor de RB, eu vou colocar aqui, tá? A minha função m, ela vale menos w L menos x ao quadrado sobre 2, mais 3WL sobre 8 L menos x. E para essa estrutura daqui, como é que eu calcularia a força cortante? A função força cortante, já com a função momento fletor definida. Para a gente terminar esse exercício. Se eu tenho uma função força cortante, a estrutura é uma viga de eixo reto. Tem uma relação diferencial que envolve momento e cortante. Eu posso vir aqui, né, aqui, por exemplo, e colocar minha função força cortante e calcular por equilíbrio, ou eu posso pegar essa função aqui e fazer o que com a mesma? Derivar ela, professor? Derivo. Se eu derivo a função momento, eu tenho a função cortante. Não é? Então, aqui eu vou ter como função cortante aqui, como força cortante, não é? Essa derivada daqui, que vai me dar W, né? WL menos X
hum, menos 3WL sobre 8, né? Cuidado, porque aqui eu tenho a derivada, duas vezes isso, né? Aí fica isso vezes a derivada daqui, não é? Aí fica menos 1, por isso que menos com menos dá mais. E aqui é a mesma coisa, né? A derivada disso daqui dá menos 1, fica menos 3WL sobre 8. Perfeito? Alguém quer fazer alguma observação? Hoje temos poucos alunos. Foi complicado o exercício? Não achei muito complicado não, professor. É super tranquilo. A gente está, na verdade, trazendo o que a gente aprendeu e só enxergando agora como se utilizar, né, desse método das forças para resolver estruturas hiperestáticas. O problema é quando a gente vai aumentando o grau hiperestático. Esse é o problema. Porque as contas elas começam a ficar muito grandes, né? Porque 2 graus hiperestáticos, eu vou precisar de 2 equações de compatibilidade, né? E aí assim vai. A gente vê que esse tipo de problema daqui, né, utilizando o método das forças, ele me dá muita conta na mão, né? E aí por isso que geralmente a gente abandona e vai para elementos finitos, né? Resolver essas coisas aqui utilizando elementos finitos. O próximo problema que a gente vai utilizar, ele já tem uma cara de aplicação é o exemplo 25. Ele já tem uma cara de coisa que vocês vão lá em projeto de elementos de aeronaves, projeto de elementos estruturais de aeronaves 1, já a mexer. Ou quem acaba se interessando e pegando já o livro do Megson, né, que é uma das bibliografias, né, que até desse curso, ele apresenta muito esse tipo de problema já com esse tipo de teoria, com esse tipo de problema que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar aqui da análise de um anel, né, de um vamos dizer assim, que está ligado com um reforço, né, de fuselagem, uma frame, né, um anel fechado, né, uma circunferência, né, um anel com carga concentrada. Essa carga concentrada ela pode representar várias situações lá, né, do projeto do avião. Né, uma posição de assento, uma situação, né, de trem de pouso, aplicar, alguma coisa assim desse tipo. Mas aí é o que a gente comenta, né? Você quer projetar avião, você quer entender de estrutura de avião, mas não quer entender da distribuição de esforços, por exemplo, numa estrutura como essa daqui. Exemplo 25. Exemplo 25. Então, o exemplo 25 é o seguinte. O professor Wesley só passa coisa reta, né? Não, vamos lá. Então, a gente vai ver que a gente vai começar a fazer muita coisa desse. E eu já fiz, né? Quem foi meu aluno de mecânica de sólidos sabe que eu passo bastante coisa não convencional, né? É tanto que os alunos chiam pra cacete, né? Fala, né? Esse professor é maluco, fica passando coisa demais em mecânica de sólidos. Eu falei, quem vem fazer mecânica de sólidos comigo já sabe que é uma mecânica de sólidos, né, contando que tem aluno da aero lá, preferencialmente. Então, eu tenho esse anel aí, submetido a essa carga P, e ele pede para você determinar aí as funções, né, de força cortante, por exemplo, o momento fletor, né, e força normal, né, nesse anel. Eu tenho que minimamente enxergar essas coisas nesse tipo de estrutura, porque como é que eu vou querer analisar uma fuselagem se eu não sei nem o que vai aparecer no reforço da fuselagem? Como é que você vai analisar uma fuselagem se você não sabe a estimativa de tensão, né, que vai aparecer nas paredes da fuselagem para uma situação de análise simplificada, né, porque a fuselagem é um tubo reforçado, né, mas eu não sei nem quanto de distribuição de tensão vai num tubo de parede fina sem reforço, e aí eu quero projetar avião. Tá, tudo bem. A gente conversa mais na frente, né? Aí a gente tenta
né, dar essa lógica para o aluno. Cuidado, menos, né? Antes de querer mexer com software de elementos finitos, você tem que saber algumas coisas minimamente, né, ter noção mínima de distribuição de esforços, né, distribuição de tensão para estruturas básicas, de comportamento básico, para depois você ir lá mais para o complicado. Então, o que é que acontece? Né? Esse anel tem um raio R, e aí a gente vai dar uma referência aqui, né, de direção θ a partir da análise que a gente vai colocar. Perfeito. Eu vou destacar aqui esse ponto A da estrutura, porque é o que a gente vai fazer aqui. Na verdade, essa estrutura daqui ela é considerada hiperestática porque ela é fechada em si mesma, né? Toda estrutura fechada em si mesma, você não consegue, por equilíbrio, determinar, né? Porque você não consegue estabelecer, a partir de uma seção aqui aplicada, quem está à esquerda, quem está à direita. Está tudo, né? Essa seção S1 aqui, o que está à esquerda é a estrutura inteira, o que está à direita é a estrutura inteira. Então, fica difícil você não consegue resolver por equilíbrio ela mesma, né? Porque ela tem um grau hiperestático interno, né? Dado aí pelos esforços, né? Pelos esforços internos presentes nesse tipo de estrutura, que é uma estrutura plana. Externamente ela está equilibrada, né? Eu sei aqui que ela está equilibrada, né? Somatória das forças em X é zero, né? Somatória das forças em Y é zero, e somatória dos momentos aqui em qualquer ponto da estrutura também vai me dar zero. Mas o problema dela é a indeterminação interna, que são os três esforços. Como é que a gente vai começar a resolver esse tipo de problema? Eu não sei se vocês aprenderam isso em mecânica dos sólidos. Eu também, geralmente, eu acho que eu chego a comentar, mas é tanta coisa lá que a gente acaba esquecendo. Eu sei que aqui a gente explora bastante o que eu vou comentar. É o seguinte, olha, toda estrutura, né, que a gente tiver simetria, né, de geometria e de carregamento, na seção de simetria, eu sei obrigatoriamente que o cortante vale zero. Então, se a estrutura, vamos colocar aqui, estrutura simétrica, se a estrutura é simétrica, na seção de simetria eu sei que o cortante vale zero. É só você lembrar daquele caso clássico, né? Peguei aqui uma estrutura aqui qualquer e apliquei um carregamento, né, uniformemente distribuído. Tá? Essa estrutura daqui, né, ela vai ter, né, uma carga aqui reativa igual a essa, e eu sei que nessa seção aqui de simetria, na seção do meio, quanto é que vai valer o cortante dela? É só você lembrar que o gráfico de cortante aqui é uma função linear, que ele ele sai daqui em um valor de salto, varia linearmente, passa pelo ponto, né, ele vira zero no meio e volta para cá. Então, essa situação daqui, né, eu aproveito para resolver essa questão. Só que não tem problema não. Eu já tem um vídeo... professor, Mr. M, como é que o senhor saiu disso? O vídeo dessa semana tem uma estrutura que eu analiso, que é uma estrutura também fechada, só que é uma seção de fuselagem, como se fosse uma frame, né? Aí eu coloco uma frame quadrada com um carregamento lá. Eu não começo a questão com essa situação aqui, eu coloco o cortante e a gente... Aí eu acho que são 19 páginas. É uma contaiada danada e lá no final a gente chega que realmente a força cortante para aquela situação, né, de simetria, de estrutura simétrica, e a estrutura simétrica eu falo tudo, né? É a geometria mais o carregamento. Não adianta ter simetria na geometria e não ter no carregamento. Não vale. Tem que ser tudo, tá? Na seção de simetria, a cortante, ela vale zero. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essa estrutura daqui, abrir, né, na seção de simetria, num ponto aqui, por exemplo, no ponto A. E para eu recuperar a situação original, né, eu tenho que colocar
os esforços que aparecem aí. Por isso que ela é hiperestática, né? Porque quando eu abro a mesma estrutura, eu apresento as incógnitas de esforço interno, e aí a gente tem o grau hiperestático aparecendo. Então, nessa estrutura daí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar no ponto A, vou abrir a estrutura, e eu estou pegando no ponto A porque eu já tenho essa condição da simetria, né? Eu sei que o cortante aqui, ele vale 0. Eu vou abrir aqui um pouquinho, é como se eu estivesse cortando o ponto A, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho, só para a gente colocar os esforços e não ficar tão apertado aqui. Então, eu sei que nessa seção, essa seção aqui e essa seção é como se fosse a seção A, tá? No ponto A. Eu sei que vai aparecer nessa seção um momento fletor, aqui e aqui, e vai aparecer uma força normal aqui e aqui. Tá vendo que eu estou colocando, né, a seção, né, como se fosse assim, pela esquerda e pela direita, né, atendendo aqui o princípio da ação e reação. Por quê? Porque quando eu juntar isso daqui, vira o ponto A. Né? Só aparece aqui os esforços quando eu faço essa abertura. E essa situação é que vai me caracterizar aqui justamente os graus hiperestáticos. Lembra que originalmente eu tinha falado que eram 3, porque eram os 3 esforços? Com essa situação aqui de simetria, eu caio para 2. Então, observando lá o método da carga unitária, eu vou possivelmente aqui ter duas equações de compatibilidade. Né? Uma equação de compatibilidade indicando aqui algo relacionado ao deslocamento horizontal do ponto A e uma equação de compatibilidade relacionada ao giro do ponto A, que é o que a gente vai, né, desenvolver. E o que eu sei aqui é que, para esse problema, o deslocamento relativo do ponto A, ou seja, dado pelos esforços à esquerda e à direita da seção, tem que ser 0. Né? Ou seja, o deslocamento provocado por esse esforço vai ser igual a esse daqui, no sentido contrário. Tá? Né? A mesma coisa do momento. O giro dado nessa seção, né, somado a essa seção, o giro relativo aí, ele tem que ser 0. Tá? São essas duas equações de compatibilidade que a gente vai estruturar para desenvolver aqui esse problema, no sentido de determinar o N e o M. E depois fazer uma discussão que eu acabei não fazendo na outra questão, que eu disse que eu ia fazer, mas eu preciso lembrar disso, porque é o que complica bastante nessas estruturas hiperestáticas. Tá? Eu não posso esquecer. O que é que eu vou fazer aqui nesse problema? Eu vou... deixa eu pegar aqui uma outra cor. Vou associar aqui uma referência, né, de raio e de direção aqui, θ, para a gente calcular as nossas funções momento fletor que a gente vai precisar. Tá? Eu tenho P e P aqui. Eu sei que eu, obrigatoriamente, vou precisar calcular uma função momento fletor para esse θ, variando da referência, né, que é essa vertical aqui, do ponto A, variando de 0 a π sobre 2. E eu vou precisar calcular depois uma outra função momento fletor entre π sobre 2 e π. Tá? Tudo bem? Porque vai ser a mesma coisa para cá, né? Aqui é a mesma lógica, né? Vão ser as mesmas funções, tá? E depois a gente faz isso tanto para a carga unitária associada ao deslocamento aqui na horizontal e a carga unitária relacionada ao momento unitário aqui para compor, né, na verdade, as minhas equações de compatibilidade relacionadas ao giro relativo. Tá? Perfeito. Então, eu já sei que eu vou é um anel em flexão, eu vou precisar dessas funções de momento fletor para compor aquela integral. Mzão, Mzinho sobre EI. Tá? E esse anel aqui ele tem uma rigidez, né? EI, constante. Perfeito? Foi dado lá no início da questão. Né? Aqui eu sei que o EI é constante. Então, vamos lá. Eu vou compor agora essas funções aqui reais, tá? Que a gente vai utilizar mais para frente.
Então, eu vou passar de 0 a π sobre 2 uma seção aqui, que eu vou chamar de seção S1, que está associado a esse intervalo daqui de ângulo. E aí eu tenho aqui a minha... Opa! Eu tenho a minha seção S1. Tenho aqui a minha estrutura, né? À direita da seção. E à direita da seção aqui, eu vou ter esse hiperestático, né, M, e tenho esse peristático, que é o N, e agora cuidado, tá? Para eu não confundir, eu vou colocar aqui, ó, o momento real e o momento virtual. E eu quero buscar aqui justamente essa função momento real. Vou colocar aqui deixa eu vir para cá. Essa medida aqui radial, né? Tanto para cá quanto para cá. Aqui é o raio, né? Do ponto central aí do meu anel. E para eu calcular esse momento daqui, eu preciso desse braço, né? Da força normal até aqui, né? Eu preciso... Deixa eu destacar aqui de outra cor. Eu preciso desse braço daqui. E esse braço daqui, ele fica fácil de ser calculado quando eu defino essa medida aqui, né? Por quê? Porque o raio menos essa medida vai me dar esse braço aqui que eu estou chamando de H. E essa medida interrogação, ela fica fácil de ser determinada a partir do cosseno, né? Cosseno de θ é interrogação sobre a hipotenusa, que é o raio. Então, a interrogação, ela vale o R cosseno de θ e o H, ele vale R1 menos cosseno de θ. Perfeito? Então, agora eu já consigo fazer o somatório. Deixa eu espremer aqui para ver se daqui. Somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Então, aqui eu vou ter o N me dando momento aqui negativo, não é? Menos N vezes 1 menos cosseno de θ vezes o raio, mais o momento, né? Esse momento incógnito aí, mais esse momento, menos o MR, que é a função que eu quero calcular, igual a 0. Então, isso daqui vai me dar um MR nesse valor aqui. M mais N R eu passei o sinal, tá? Aí ficou cosseno de θ menos 1. Deixa eu ver aqui, eu passei isso daqui para cá e passei o sinal para dentro. Perfeito, tá? E agora eu vou calcular a função MR para o θ variando de π sobre 2 a π. Claro, né? Por quê? Porque eu tenho uma carga concentrada ali, eu não posso, né, por uma única função, representar a variação, né, dessa função aí de momento real. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou escrever de novo a estrutura aqui, vou desenhar de novo a estrutura com esses parâmetros. Eu tenho aqui uma outra seção de corte, né? É como se fosse uma seção de corte chamada aqui de S2, e eu vou desenhar, né, daqui até aqui. Tá? Então, eu vou ter essa seção aqui, S2, e aí eu tenho essa abertura daqui, né? Eu tenho a carga P aplicada aqui, e aí eu tenho
raio aqui, eu tenho raio aqui, e nesse ponto eu tenho o momento incógnito e a força normal incógnita. Professor, por que não tem força cortante aí? A gente já discutiu isso lá no início do desenvolvimento desse exercício. A gente partiu do desenvolvimento que já foi feito num vídeo que está postado lá no Moodle da disciplina, pegando-se uma estrutura com simetria, de geometria e carregamento, e para essa situação a gente sabe que no ponto, na seção de simetria, o cortante ele vale, né, 0. Nessa situação aqui, eu defini uma direção a partir da carga P e da origem, que eu chamei de beta, né? Onde beta mais π sobre 2, ele vale o θ, né? Ou seja, daqui para cá, né, da referência vertical até a seção S2, né, eu chamei de θ. E nessa situação aqui, só para facilitar o cálculo do momento, né, eu defini essa direção aqui, beta, né, em relação à horizontal, né, da carga P até a seção considerada. Então, aqui eu tenho o M, a função MR, que eu quero buscar para esse trecho aqui entre π sobre 2 e π. Então, somatório dos momentos, somatório dos momentos na seção S2 igual a 0. Então, eu vou ter aqui, utilizando a regra da mão direita, né, menos a função MR, mais o momento. Aí, o que é que acontece? Esse N aqui, eu preciso desse braço daqui, né, ó, que vai ser esse braço daqui até aqui, né? Aí, esse braço do N agora, ele vai ser quem? O raio, né? A medida do raio, que é essa daqui, né? Mais essa medida daqui, que é essa medida daqui, que dá pelo seno de beta, né? O seno de beta, né? Eu vou botar aqui interrogação, né? O seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa R. Então, interrogação é o R seno de beta. Então, esse braço aqui, ele vai ser quem? R mais R seno de beta, tá? Então, por isso, dessa função escrita com o menos n vezes o braço, que é o R mais R seno de beta. E depois quem? O P também nessa altura daqui, que é a interrogação que a gente acabou de calcular, que é menos também, utilizando a regra da mão direita, né? Menos P vezes R seno de beta. Menos P vezes R seno de beta, isso daqui igual a 0. Para eu, na verdade, colocar isso tudo em função de θ, basta eu utilizar, né, isso daqui. Então, utilizando, né, o beta mais π sobre 2 igual a θ, eu consigo isolar o beta, que é θ menos π sobre 2, e escrever essa função aqui, mr, valendo o m, que é um dos hiperestáticos, o n, que é um outro hiperestático, que eu não sei, menos nr, seno de θ menos π sobre 2, depois menos PR seno de θ menos π sobre 2. Então, nesse ponto, né, aí eu utilizei das transformações trigonométricas e escrevi o MR de uma forma mais elegante, que foi dessa forma aqui, ó, M mais NR cosseno de θ menos 1 mais PR cosseno de θ. Perfeito?
Então, já temos os momentos reais, né, para aplicar essa expressão daqui, né, momento real, momento virtual, sobre EI dx. E o que eu preciso agora é do momento virtual para cada um dos hiperestáticos, né, que é giro e deslocamento na horizontal, né, para θ variando de 0 a π, tá? Aqui nesse caso você pode fazer, né, de 0 a π sobre 2 e π sobre 2 a π, que vai dar a mesma função, dentro do que a gente vai mostrar aqui. E, posteriormente, aplicar as compatibilidades cinemáticas, né? O giro relativo na seção de ponto A, ela é nulo, né, dado a esquerda e a direita da seção, e o deslocamento na horizontal também relativo ali tem que ser 0, né? O deslocamento, né, dado naquele ponto ali relativo das duas seções, ele tem que ser 0, tá? A gente explica direitinho, já já. Vamos concentrar aqui, primeiro, no cálculo dessas funções de momento virtual para cada uma das situações de hiperestático que a gente quer determinar, que é o m e a força normal. Então, deixa eu utilizar aqui essa... Vamos para a próxima, vai. O virtual aqui, né? O virtual, ele vai ser dado da seguinte forma, né? Eu vou já calcular direto, né, o θ de 0 a π. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, né, o que é que o método da carga unitária, princípio das forças virtuais, ele me fala, né? Na estrutura, você substitui o carregamento real, tira ele e coloca um virtual no local onde você quer calcular o deslocamento e na direção, né, do deslocamento associado. Então, a estrutura que eu tenho é essa, né? E aí eu tenho o centro da mesma, né? E aí eu tenho o raio. E nessa seção aqui, nesse ponto aqui, o que eu quero fazer é calcular o giro relativo associado a essa seção, né, de simetria à esquerda e à direita, né, que aparece, né, aparece esforço, né, aparece esforço de momento aqui e de força normal aqui, e na outra seção, né, à direita, né, aparece o N aqui e o M aqui, né? Aí eu junto, né, atendo o princípio da ação e reação, é isso que eu estou falando, né? Eu vou ter um giro dado pela análise quando eu cortei a estrutura pela esquerda e pela direita, tá? Então, mas aqui no caso, eu só tenho, o que eu quero fazer aqui é o momento, né? Então, aqui eu só vou colocar o momento unitário, né? O momento unitário. Nessa minha lógica aqui, né, de direção θ, numa seção S aqui qualquer que eu corte da minha estrutura. Por exemplo, eu cortei aqui, lá naquela mesma seção, deixa eu deixar ela mais assim, né, nessa seção S1, aí vai aparecer aqui esse momento virtual, né, perfeito? Então, para eu calcular o momento virtual aqui, basta eu aplicar o somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Então, eu vou ter quem aí? Menos o momento virtual, mais o momento unitário, isso daqui igual a 0. O momento virtual, ele vale 1, não é? De 0 a π. Eu já vou aproveitar e vou fazer também a condição virtual, né, do deslocamento na horizontal, tá? Então, eu vou pegar de novo aqui a minha seção S1, aqui, seção S1, e vou colocar aqui, ó, o deslocamento, a força unitária, a força unitária, aqui, ó, raio, deixa eu melhorar isso daqui, vai. Aqui, né, o centro, aqui o raio, e aí eu tenho esse ângulo daqui de θ, e aí eu preciso daquela altura ali que a gente já calculou, que é quem? Que é R cosseno θ, e aí a gente já sabe
que essa medida daqui até o ponto da seção, né, S1 vai ser R, né, menos R cosseno de θ, para calcular esse momento virtual aqui, que a gente vai aplicar já já nas funções, naquela integral lá. Então, eu tenho aqui somatório dos momentos na seção S1 igual a zero. Aí eu vou ter quem? Aí, né, menos esse momento virtual, menos o 1, vezes esse braço daí, que é R menos R cosseno de θ. Isso daqui igual a zero. Para esse problema, né, para essa situação aqui, eu tenho que o momento virtual, ele vale menos R mais R cosseno de θ. Tá? Agora, a gente começa a situação, né, de compatibilidade de deslocamento. O que é que eu vou fazer? Compatibilidade do deslocamento. Que é o que esse método das forças me dá, né? Uma equação de compatibilidade. A compatibilidade é o giro relativo, a primeira equação, né? Giro relativo é zero. Ou seja, o giro dado por esse momento fletor à esquerda vai ser igual em módulo ao giro relativo, né? O giro dado pelo momento à direita da seção, né? Ou seja, quando eu somar um com o outro, tem que ser zero, né? Eu não tenho, né, relativo, né, o giro, né, naquela seção, tá? Porque eu estou cortando a estrutura, está aparecendo um momento, né, em um lado da seção e em um outro lado da seção, e eu sei que quando eu juntar, né, o princípio da ação e reação ali, juntar relativamente esses dois, né, deslocamentos, eles são iguais e de sentidos contrários, aí vai zerar, né? É essa a composição do giro. E para eu envolver, né, esse parâmetro cinemático, eu venho de novo com a carga unitária. Então, eu tenho que o trabalho, né, o trabalho do giro unitário que eu dei aqui, né, no valor do giro que vai ser zero, né, relativo, né, ele mais o θ da esquerda mais o θ da seção à direita, ele vai ser igual a quem? A integral, tá? A integral de 0 a π sobre 2 de quem? Do m real, m virtual desse trecho, né, sobre EI dx, mais integral de π sobre 2 a π do m real sobre o m virtual desse trecho sobre EI dx. Depois eu vou ter que fazer o cálculo aqui, ó, do θ à direita, né? São as mesmas funções, né? Na verdade, eu só preciso calcular o da esquerda e multiplicar por 2, que são as mesmas coisas. Veja, se você pegar, né, essa estrutura daqui, ó, essa estrutura daqui, à esquerda, você vai encontrar as mesmas funções, tá? De 0 a π, as mesmas funções que você encontrou pelo lado, né, à esquerdo. E aí basta, eu só estou formalizando aqui, mas basta você calcular o da esquerda e multiplicar por 2, tá? Porque são as mesmas funções. Integral de π sobre 2, π sobre 2 a π do m real, m virtual, EI dx, tá? Ou seja, esse mais esse vai ter que ser igual a zero. E essas integrais envolvem justamente o mzão, né? Só que aí eu não tenho condição de resolver, né? Porque eu tenho quem? Eu tenho o mzão, essas equações elas envolvem, né, na verdade, o mzão e o nzão. Então, eu vou ter uma única equação com duas incógnitas. Eu vou precisar de uma outra equação de compatibilidade, que é o deslocamento na horizontal nulo, que já já a gente faz. Vamos montar primeiro, né, essa situação.
Então, vamos lá. Agora eu vou escrever, tá? 1 vezes o giro à esquerda, ele vai ser, né? Integral de 0 a π sobre 2. Aí eu tenho aqui, né? O real nesse trecho é m menos nr mais n cosseno de θ r. Aí eu estou mudando, né, o limite de integração, né, para r de θ, porque na verdade eu vou ter um s aí, né? Aí o s é de θ r, tá? Porque aqui na verdade seria o dx, né? Seria o x aqui, né? Tá? O x é a coordenada que percorre, né, a curvatura aí, tá? E aí eu transformo em r de θ, tá? Sobre o i. Ah, faltou o virtual, né? O virtual aqui é o 1, né? Deixa eu colocar aqui, o virtual aqui é o 1, né? Ó, o virtual aqui, ó, é o 1, tá? Esse 1 daqui que eu coloquei, tá? Mais a integral de π sobre 2 a π, né? Aí eu vou colocar agora já, né? O virtual 1 e o real. O real nesse trecho, m menos nr mais nr cosseno θ mais pr cosseno θ r de θ. Isso sobre EI. Perfeito? Aí, se você resolver essa integral, aí eu vou deixar com você. Se você resolver essa integral, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Você vai ter aqui o EI, o θ à esquerda, ele vale m r π menos nr ao quadrado π menos pr ao quadrado. Como eu sei que o θ à esquerda é igual ao θ da direita, né, eu tenho, na verdade, né, 2θ e, ou seja, para eu colocar aqui a condição cinemática, que é o giro relativo, é o θ, deixa eu só formalizar aqui. Voltar aqui um. Em módulo, né? Esse θ aqui da esquerda é igual ao θ da direita em módulo. Eu tenho que colocar aqui o giro relativo, né? O θ da esquerda mais o θ da direita tem que ser igual a zero. Um é igual menos o outro, né? Porque um está num sentido e o outro está no outro sentido. É como se eu fizesse aqui, né, o 2θe igual a zero. Tá? Como o θe eu já calculei e está aqui em cima, né, é como se eu tivesse realmente o θe igual a zero. Então, na verdade, a expressão que eu tenho é essa daqui, m π menos nr π menos pr igual a zero. Então, essa é a primeira equação. Né? Eu preciso de uma outra equação, porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho uma incógnita m e eu tenho uma incógnita n. E aí, a outra equação, né, de compatibilidade é justamente o deslocamento na horizontal. Se você tivesse considerado o cortante, teria uma outra equação, que seria o quê? O deslocamento na vertical sendo nulo, relativo. Só que a gente não vai fazer isso porque a gente já tem uma informação anterior da simetria da estrutura com o carregamento. Deslocamento na horizontal
relativo na horizontal, nulo. É nulo, né? Então, para isso, eu vou novamente utilizar método da carga unitária. 1 vezes esse deslocamento, por exemplo, horizontal da seção à esquerda, ele vai ter que ser quem? A integral, né, de 0 a π sobre 2 do momento, né, do momento real, momento virtual sobre EI, né, no dx, mais integral de π sobre 2, né, a π do m real, m virtual. Aqui você, né, considerando que o x, mas aí a gente vai mudar, né, porque aí não está fazendo sentido com aqui não está batendo, né, os limites de integração, aqui está errado, mas eu vou substituir então, para já deixar matematicamente coerente, né? Aqui fica r de θ, tá? R de θ, aqui EI. Vamos consertar lá atrás para ficar a coisa correta. Então aqui, né, vai ficar só para não ter que mudar os limites de integração, que é mais fácil. R de θ, R de θ. R de θ, R de θ. Perfeito, agora está coerente. Ok, vamos lá, deixa eu passar. Esses cabos hoje estão me atrapalhando, viu? Aí, olha só, né? Deslocamento na horizontal nulo, deslocamento relativo, né? Da seção pela esquerda e pela direita, né? Eu estou calculando pela esquerda, né? Então, aqui, olha só, vamos explicitar isso daí, 1 vezes o deslocamento horizontal pela esquerda. Aí eu vou ter a integral de 0 a π sobre 2. Aí o virtual, eu estou colocando primeiro menos r mais r cosseno de θ. O real, agora, mzão menos nr mais n. É conta, viu, gente? Isso porque eu nem estou colocando aqui o cálculo das integrais, que me deu um trabalho danado. E eu estou deixando com vocês, para a gente antecipar. Porque, ó, já deu, eu achei que ia terminar rápido. Imagina se eu fosse fazer as integrais. Não, a gente não saía hoje daqui. Sobre EI, mais a integral de π sobre 2 sobre π, de π sobre 2 a π do virtual nesse trecho, que é o mesmo, e no real nesse trecho, que é diferente. M menos nr mais nr cosseno de θ mais pr cosseno de θ r de θ, isso sobre EI. Vamos lá. Aí é uma contaiada danada, você vai, né, ter bastante tempo para desenvolver, né, essa integral aí, vou te dar, mas quem não conseguir chegar nesse resultado, pode me falar que eu mostro como eu desenvolvi. Tá? Então, eu vou chegar nesse valor aqui, ó, né? Essa integral, ela vai dar, né, delta HE, ele é R2 menos MP mais NR
6π sobre 4 mais PR 1 mais π sobre 4. Isso daqui, deixa eu organizar aqui. O R2 está multiplicando tudo. Então, isso aqui é um colchete. E aí, o giro relativo é justamente esse, né? O ΔE à esquerda, né, mais o ΔH à direita igual a zero. Só que o ΔH, né, é igual ao ΔE. Né? Como se eu estivesse aplicando duas vezes, né? O duas vezes ΔHE, isso daqui igual a zero. Tá? E aí, com isso, né, eu consigo igualar essa expressão a zero e transformar aqui, né, essa expressão nessa daqui, menos mπ mais nr 3π sobre 2 mais pr 1 mais π sobre 4. Pronto. Tenho já isso daqui igual a zero, tenho já a segunda expressão, a segunda equação necessária para resolver esse sistema com incógnitas m e n. Essa é a segunda equação e a primeira equação é... Cadê a danadinha? Giro relativo é essa daqui. Essa é a primeira equação. Então, eu vou montar agora um sistema de equação, né, que envolve a primeira, que é mπ mais nr 3π sobre 2 mais PR 1 mais π sobre 4. Isso daqui igual a zero. E essa última equação que a gente acabou de calcular, que foi menos mπ mais... Ah, não. O que foi que eu fiz? Eu troquei as bolas, né? Calma aí, deixa eu apagar aqui. Essa é a... eu misturei aqui as coisas. Então, não é... Não. Vamos apagar aqui. Apaga, danada. Essa é a primeira. A primeira equação é mπ menos nrπ menos PR igual a zero. E essa segunda equação, que a gente acabou de calcular, é essa daqui, ó. Menos mπ mais nr 3π sobre 2 mais PR 1 mais π sobre 4, isso daqui igual a zero. Desse sistema, resolvendo esse sistema, a gente encontra o n valendo menos p sobre 2, ou seja, ali não é tração, é compressão, né, na força normal, naquela seção, né? E o m, e o momento fletor na seção de simetria, ele vale menos PR π menos 2 sobre 2π. Com esses valores, né, calculados, né, ou seja, força normal e momento na seção de simetria, eu consigo aqui, ó, calcular a função momento fletor, né,
para o θ variando de 0 a π naquela condição, né? É só pegar a expressão, né, a original lá, que a gente deu para a função momento fletor, né, que é essa daqui, mr, e substituir o m e o n que a gente acabou de calcular. E aí a gente tem a função momento fletor real. E aí depois vocês podem traçar o gráfico e comparar com a solução desse exercício, por exemplo, resolvido lá no Megson. Mas ele não está resolvido assim bonitinho não, tá? Vocês podem pegar a solução dele lá e comparar com a solução que a gente está desenvolvendo aqui. Lá ele tem o gráfico, eu vou deixar para vocês verem o livro lá, o gráfico, né, da distribuição de momento fletor nesse anel com carregamento concentrado simétrico. Né? É isso daqui. Tá? Agora, o que eu queria comentar antes aqui do final do nosso momento síncrono? É o seguinte, aqui ele pediu nesses dois problemas, vamos voltar nesse daqui, que é mais simples, né? Que é o da viga, né? Que é o da viga. O exercício, ele me pediu para resolver, né? Ou seja, calcular o diagrama de esforços, né? Então, a gente calculou. E para fazer isso, a gente, né, apresentou essa metodologia. Agora, vamos supor que nesse exercício, além disso, eu peça para você calcular o deslocamento, por exemplo, no meio da estrutura, em L/2. O que é que você faria agora? Alguém consegue me responder? Vocês estão em semana de prova. Isso tem tudo a ver com o que foi passado para vocês fazerem na prova. Se eu quiser, por exemplo, o deslocamento vertical na posição aqui do meio do vão, o que é que eu teria que fazer? Utilizando, por exemplo, o método da carga unitária. Da estrutura hiperestática. Hein, gente? Poderia considerar, professor, uma força no método da carga unitária que deixasse simétrico o exercício? Eu estou agora, eu tô com uma estrutura que é essa daqui, e eu estou pedindo para você calcular agora o deslocamento no meio do vão. Do que você aprendeu a calcular, né, utilizando o método da carga unitária, o que é que você faz? Você pega, né, no método da carga unitária, você substitui a carga real por uma carga unitária na direção do deslocamento que você quer calcular. No caso aqui, um deslocamento vertical. Então, eu teria que colocar uma carga unitária no meio do vão. E calcular as funções momento fletor virtual, né, para essa situação. Só que para você fazer isso, você tem que fazer o quê? Calcular as reações de apoio. Olha só o trabalho. Você vai ter que calcular as reações de apoio dessa estrutura, que é uma estrutura o quê? Essa estrutura hiperestática. E como é que você calcula essas reações? Utilizando essa metodologia que a gente acabou de mostrar. Você tem que substituir isso daqui por uma isostática equivalente. Você está me entendendo? Onde você coloque a compatibilidade, por exemplo, desse apoio deslocamento zero. Gente, é um trabalho infernal. Estão enxergando que é o método dentro do método dentro do método. Sim. Então, por isso que a gente foge desse tipo de aplicação, né? Ou seja, aplicar método das forças virtuais, né? Princípio das forças virtuais para análise de estruturas hiperestáticas na mão, porque dá muito trabalho, né? E aí por isso que a gente, né, desenvolve, né, elementos finitos, né, análise matricial de estruturas. Por isso que essa aplicação aqui é muito mais interessante, né, porque ela tem uma implementação computacional e ela é muito mais fácil de se resolver as estruturas. Quando eu falo resolver, é determinar a cinemática e determinar os esforços. Porque para eu calcular o deslocamento aqui, necessariamente, utilizando o método da carga unitária, necessariamente eu preciso resolver essa estrutura daqui, que é uma estrutura hiperestática.
Aí eu vou ter que pegar ela, substituir por uma isostática equivalente, aí vai, ó. A isostática é equivalente, né? Que é uma com a reação, só que com a carga, né? A carga unitária e reação, calcular, aí fazer as mesmas coisas que a gente desenvolveu aqui, né? Para resolver, né? Essas duas estruturas aqui. Porque na situação a gente só se preocupou em resolver a estrutura, ou seja, determinar as reações e calcular os esforços. A gente não foi para a determinação, né, de deslocamento num dado ponto, né? É essa a dificuldade, tá, gente? Então eu vou salvar aqui agora e a gente se encontra na próxima semana, né? No 11º momento síncrono da disciplina. Na quinta-feira vocês utilizam aí, na verdade basicamente todo mundo está utilizando já o momento síncrono de hoje, né? Para já desenvolver a prova, né? Porque a presença ela foi baixa, mas tudo bem, é isso mesmo. Né? A regra é assíncrono, né? Tudo vai ser gravado e vai ser postado, é isso mesmo. Tá? Perfeito, então.